Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Wagner Oliveira, Química, Ciências da Natureza. E hoje eu estou aqui para discutir com vocês um assunto muito importante. Vamos falar de isomeria, vamos falar de isomerismo. E o que seria a isomeria? A isomeria é um fenômeno muito comum em substâncias orgânicas, mas que também pode ocorrer em substâncias inorgânicas. E o que seria a isomeria? A isomeria é o fato de que substâncias orgânicas ou inorgânicas quaisquer apresentam a mesma fórmula molecular, mas que são diferentes, que apresentam propriedades físicas e ou químicas diferentes. Portanto, isômeros são compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, os mesmos átomos por molécula, entretanto, propriedades físicas e ou químicas distintas, diferentes. Ora, e por que substâncias orgânicas ou inorgânicas podem apresentar propriedades físicas e ou químicas diferentes? Elas podem apresentar propriedades físicas e ou químicas diferentes por possuírem conectividades diferentes. Por exemplo, vejamos a seguinte situação. Essa substância, na minha mão direita, ela apresenta os mesmos átomos que essa substância na minha mão esquerda. Entretanto, observando as duas moléculas, observando as duas substâncias, nós podemos notar que a conectividade, a ordem na qual os átomos estão ligados, é diferente. Percebam que a sequência de átomos em cada uma dessas moléculas é diferente. Desta maneira, essas substâncias apresentam os mesmos átomos por molécula, mas apresentam conectividades diferentes e, desta maneira, propriedades físicas e ou químicas diferentes. Outra maneira da isomeria se manifestar seria que essas substâncias com os mesmos átomos poderiam apresentar arranjos tridimensionais diferentes. Elas apresentam a mesma conectividade, a mesma ordem de átomos, entretanto, arranjos tridimensionais diferentes. Uma situação que descreve o fenômeno descrito seria essa. Observe que a molécula em minha mão esquerda é imagem especular da molécula na minha mão direita. Observe que são imagens especulares uma da outra, mas não são iguais, não são moléculas iguais. Elas são as moléculas que se relacionam por uma imagem especular não superponível. Elas são tridimensionalmente diferentes. A esses tipos de isomeria, onde eu tenho a conectividade diferente, moléculas diferentes, nós damos o nome de isomeria plana. Enquanto para moléculas de mesma conectividade, mas ainda sendo moléculas diferentes, nós damos o nome de isomeria espacial ou estereoisomeria. Hoje vamos discutir a particularidade da isomeria plana, da isomeria dita constitucional. Tudo bem? Vamos discutir duas situações de isomerismo plano. A isomeria de função e a isomeria de cadeia. E o que vem a ser a isomeria de função? Seria o caso da isomeria onde eu tenho dois compostos que pertencem a funções orgânicas diferentes que não apresentam, que não estão em equilíbrio dinâmico. Portanto, um exemplo clássico, um exemplo característico seria a molécula de etanol, tá ok? O etanol e o metoximetano. Observe bem que são duas moléculas que apresentam os mesmos átomos, apresentam a mesma fórmula molecular, entretanto, conectividades diferentes. Os átomos estão ligados em sequências diferentes. A diferença entre esses dois isômeros seria a da função, onde eu tenho álcool para o etanol e éter para o metoximetano. Esses dois compostos, o etanol e o metoximetano, não se relacionam em si em uma questão de equilíbrio. Eles não estão em equilíbrio. Eles não estabelecem uma relação de equilíbrio. Portanto, se são isômeros de funções diferentes que não estão em equilíbrio, diz-se que são isômeros de função.
Exemplo clássico, um álcool e um éter, mas você poderia ter também aldeído e cetona, ácido carboxílico e éster. São situações muito comuns. Muito bem. Associado à isomeria de função de compostos que pertencem a funções diferentes que não estão em equilíbrio, mais uma vez eu enfatizo, nós agora temos também a isomeria de cadeia, tá ok? E o que seria a isomeria de cadeia? Nós temos isômeros, nós temos compostos de mesma fórmula molecular, mas que são diferentes, que apresentam a mesma função orgânica e tipos de cadeias diferentes. Quando eu cito tipos de cadeia, eu quero dizer cadeia normal, cadeia ramificada, cadeia homogênea, cadeia heterogênea, cadeia aberta, cadeia fechada, cadeia saturada, cadeia insaturada. Então vamos a essas situações. Por exemplo, quando nós estamos falando de um composto como o butano, que seria esse hidrocarboneto de 4 carbonos de cadeia normal, comparado ao metilpropano, que também é um hidrocarboneto, apresenta a mesma função orgânica, entretanto, o primeiro é de cadeia normal e o segundo de cadeia ramificada. Observe também uma outra situação. Falamos do propeno, que é um composto de cadeia aberta insaturada, e o ciclopropano, que seria um composto de cadeia fechada e saturada. Observe que eles apresentam a mesma fórmula molecular, são de uma mesma função orgânica, entretanto apresentam tipos de cadeia diferentes. Portanto, enfatizando, vamos lá, a isomeria plana, quando eu posso diferenciar um isômero do outro a partir da sua fórmula estrutural plana. Por quê? Porque eles apresentam diferentes conectividades. Os isômeros espaciais, aqueles que apresentam a mesma conectividade, entretanto, tridimensionalmente, eles são diferentes. Isômeros espaciais. No que diz respeito aos isômeros planos, isômeros de função são aqueles que são de funções diferentes que não estão em equilíbrio químico. E assim, tá ok? São funções que não se convertem, ao passo que os isômeros de cadeia são isômeros de mesma função, mas que apresentam tipos de cadeias diferentes. Para vocês, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.